Olá, a paz do Senhor Jesus. A igreja primitiva do primeiro século, ela continua sendo uma igreja modelo para todos os tempos. A igreja dos apóstolos influenciavam de forma em comum. Em Atos 2:42 diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor." As almas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso significa que influenciavam pelo ensino. Perseveravam na comunhão. Isso significa que influenciavam pelo relacionamento. Eles perseveravam no partir do pão. Isso significa que eles influenciavam pela solidariedade. Perseveravam nas orações. Isso significa que eles influenciavam pela espiritualidade. Influenciavam pelo temor. Isso significa que eles influenciavam pelo testemunho. Desta forma, muitos sinais e prodígios se faziam por intermédio dos apóstolos. Sinais e prodígios não estão relacionados exclusivamente à fé, não estão relacionados exclusivamente à oração, mas estão relacionados a um conjunto de comportamentos que envolve ensino, relacionamento, solidariedade, espiritualidade e testemunho. Dado essa introdução, hoje eu quero falar sobre a doutrina dos apóstolos, que é a compilação dos ensinamentos de Jesus, organizados de forma a orientar de modo sistemático a igreja nas suas convicções de fé. Por isso se diz que nós somos uma igreja apostólica, nós somos uma igreja pneumática, nós somos uma igreja reformada e doutrinária. Por que apostólica? Porque nós pregamos aquilo que é o fundamento da doutrina dos apóstolos. Por que pneumática? Porque nós cremos na contemporaneidade da ação e da obra e da operação do Espírito Santo. Porque doutrinária? Porque nós pregamos um sistema bíblico de doutrinas conforme compreendemos daquilo que foi compilado, organizado, codificado pelos apóstolos no primeiro século da igreja. Porque uma igreja reformada? Porque nós cremos na pauta que ocasionou a reforma protestante. Portanto, somente as Escrituras. E nós cremos em sua doutrina. Agora, os costumes e tradições não são necessariamente bons ou ruins. Costumes e tradições estão relacionados a um povo, a uma cultura, a um lugar e um detalhe, ele pode ser temporal. Então, aquilo que do ponto de vista da tradição e do costume é normal, de modo que se eu frequento congresso, sou membro, sou pastor de uma igreja que estabelece como tradição, como cultura, o não poder agir da forma X, e eu quero congregar lá e se comporto de forma inversa, é contraditório. Aí eu cometo o pecado da desobediência, de quebrar a lei do protocolo da insubmissão. Não que aquele ato em si, como costume, seja necessariamente pecaminoso. Vou trazer um exemplo. Abraão envia Eliezer para ir buscar uma noiva para Isaque e manda Eliezer colocar a mão sobre a sua coxa. Na verdade, literalmente, ali não é a mão sobre a coxa. E sim, teria que Eliezer segurar a parte genitália de Abraão, para fazer um juramento pelo sua própria fertilidade, de que ele não traria para Isaque uma mulher que não fosse da filha das filhas da família de Abraão. É um costume, é uma tradição. Se nós víssemos alguém fazendo isso hoje, nós iríamos estranhar muito.
Rasgar as vestes era sinônimo de luto, de tristeza, de protesto, de constentação. Andar sobre jumenta branca, nós vamos ver, nós vamos encontrar um exemplo em Juízes 5:10, que era uma prática comum dos reis, dos fidalgos, dos juízes, daqueles que exerciam autoridades. Juízes 9:45, existe uma prática de jogar sal na terra. Era uma forma de estabelecer desolação, mas havia também o hábito de se fazer um pacto, uma aliança e celebrar com o sal, indicando fertilidade, indicando equilíbrio. Maria, desposada com José, é uma expressão bíblica que indica aquilo que nós conhecemos hoje como noivado. A festa de casamento no Oriente durava 7 dias. A lua de mel em Deuteronômio 24 durava 1 ano. Durante aquele ano, o noivo não podia ser convocado para a guerra. Ele precisava dedicar-se à mulher. O vinho oferecido a Jesus, misturado com vinagre, quando ele estava na cruz, era uma forma de entorpecer a vítima, para que ele não sentisse tanto sofrimento. Ele perdia a consciência, digamos que morria sem sofrer, e por isso Jesus rejeita. Outra coisa é o eirado, que desceram um paralítico pelo telhado para Jesus curar. Você imagina as casas de hoje e diz: esse relato bíblico não tem sentido. Subiram esse paralítico no teto para depois descer ao eirado? Vamos lá. O eirado era feito de tábuas ou de palhas com pequenas porções de barro para fixá-las a fim de que o vento não levasse. Era muito fácil de remover. As casas não tinham a estrutura que nós conhecemos hoje. Outra coisa, Paulo diz que a mulher deveria se cobrir, porque era desonroso para a mulher ter a cabeça descoberta ou tosquiada. Por conta disso, eu já vi muita mulher sendo disciplinada, deixando de cear, perdendo o cargo porque foi aparar as pontas do cabelo. Veja bem, eu não estou aqui dizendo para você revolucionar e fazer. Você precisa se adequar ao ambiente onde você convive. Se você congrega numa igreja que estabelece isso como regra, seja obediente. Esse é o princípio. Mas não caia no erro de condenar ao inferno quem pensa ou age diferente de você, porque você estará equivocado. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Em Corinto estava o templo de Eros, o templo de Afrodite, deusa da volúpia, deusa do erotismo. Os templos de Eros e de Afrodite eram cercados de prostitutas cultuais, homens e mulheres. E como eles se caracterizavam? Pela cabeça raspada. Então, quando um adorador de Eros chegava, o adorador de Afrodite sabia que aquelas pessoas que estavam com a cabeça raspada eram sacerdotes cultuais para a orgia sexual em adoração àquelas divindades. Veja um exemplo. Um homem aceita Jesus em Corinto pela pregação de Paulo e vai para a igreja com a cabeça raspada. Alguém dizia: eu sou adorador de Eros e quero cultuar. O camarada dizia: agora eu sou um cristão. Outro dizia: cristão não, olha a sua cabeça. Aí, pois ela aponta você como sacerdote de Afrodite. Então Paulo diz: cubra a cabeça com um véu. É tanto que existe uma regra em Números 5:18 que diz: então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher.
e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúme, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. É uma forma de revelar que a mulher podia soltar os seus cabelos, demonstrando honra e submissão ao seu marido. Então, se ela não tem os cabelos alongados, que lhe cobria a região do crânio, ela deveria então usar um véu até que os cabelos se cobrissem. Porque, conforme a tradição judaica, era vergonhoso para a mulher ter o cabelo ou a cabeça descoberta. Era sinônimo de honra e de submissão ao princípio marital. Aí Paulo vem e diz a mesma coisa para o homem ter cabelo comprido. Era desonroso. Está no mesmo cenário, está no mesmo contexto. O que não vale é julgar alguém por causa da tradição. O que nós precisamos entender que existe um traço que caracterizam aqueles que são cristãos, mas existe costumes, usos e tradições que são denominacionais. E dentro desse parâmetro denominacional, que cada um se comporte de acordo com o ambiente ao qual decidiu se inserir. Você entende? Então, existem muitas outras abordagens que eu poderia pontuar com você, como, por exemplo, vigente pregando o pecado de praticar exercício físico, porque Paulo diz que o exercício corporal para pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ora, primeiro, Paulo não diz que o exercício corporal não tem propósito nenhum. Ele diz que é para pouco proveito. Por quê? Porque Paulo está fazendo um paralelo do exercício corporal com a piedade, com o que é espiritual e com o que é físico. Em paralelo, o físico para pouco proveita e o espiritual para tudo é proveitoso. Ora, dentro desse mesmo paralelo, almoçar pouco é proveitoso. O teu organismo seleciona os nutrientes que lhe servem e espelha o restante. Aí você vai ficar sem comer? Pois bem, só por causa disso, o que também se encaixa é o cuidado que temos que ter com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então nós precisamos ser equilibrado, coerente e consistente. Deus te abençoe.